Boa noite, boa noite. Iniciando uma live aqui hoje super top. Já vou deixar aqui o nome dela, Hábitos e Comportamentos, contando com uma parceria da psicanalista Lani Lucena, que vai falar sobre hábitos, emoções e eu vou complementar sobre comportamentos. Ela já tá aí, já vamos colocá-la aqui. Eu vou colocar o nome da live aqui para todo mundo saber. Boa noite que tá entrando. A Lani tá entrando. Pronto. Olá, Lani, Agora tudo bem? tá certo, né? Ó, o que que acontece? Pessoal que não tava aí já vai ficar sabendo da fofoca. É, foi feita a troca do roteador aqui hoje. Então eu tava com dois roteadores. Aí deu um pau na internet, um roteador interferiu no sinal do outro. Aí eu tô aqui no computador, eu tô fazendo o teste, tá funcionando 100% aqui. Só que no celular, nenhum celular tá funcionando 5G. Aí Ah, foi isso que acabou caindo. Caiu o sinal. Eu tive que desligar, reiniciar o roteador, fazer teste, tudo, aí para voltar. aham. Entendeu? Então, Boa noite quem vai entrando. Agora sim, vamos conseguir falar. Vamos ser mais breve agora na introdução, já que a gente já falou, o pessoal já comentou e já viu, já percebeu o que é que a gente vai falar. Bom, vou me apresentar rapidamente, aí você já se apresenta também e a gente dá sequência. Eu sou Rafael Zandoná, sou autor do livro Mapeamento Comportamental, do 1 e do volume 2, que é onde eu conheci a Lani. A gente vai comentar um pouquinho sobre esse livro aqui também, sobre o que ela escreveu. Um capítulo muito legal aí. Eu acho que você vai falar um pouquinho sobre ele, né? Tem uma partezinha que você fala sobre hábitos ali. E hoje eu trabalho especificamente com perfis comportamentais, sou trainer de analistas comportamental e tenho também um pouco de um workshop de mapeamento comportamental para as pessoas se conhecerem. Meu foco principal é RH, o corporativo mesmo, fazer treinamento para empresas. E também um hobbyzinho é escrever algumas coisas, né? De vez em quando a gente dá sorte aí, conforme foi o mapeamento comportamental. E era uma surpresa, fiz um tema lá, coloquei um negócio e quando lançou, num um mês só, saiu mais de 10 mil exemplares, se tornou best-seller, deu uma ramificação para criar o volume 2 que foi onde eu tive o prazer de conhecer a Lani, uma psicanalista aí que você vai contar um pouquinho, deixa o pessoal saber da história, né? Contar um pouquinho sobre o que você faz, como você faz. E a gente hoje está abordando um pouquinho sobre o livro, não vamos falar tanto dele, porque ainda vai ter o lançamento dele. Era para ter sido feito no dia 31 de março, devido às circunstâncias que todos sabem, né? Quarentena aí, shopping fechado, o lançamento não pôde acontecer, mas vai ser readiado. E conforme for, a gente vai se encontrar aí, vai fazer uma festa. No do volume 1, a gente ficou com mais de 400 pessoas, viu? Teve gente pra caramba. Então se prepara, que vai ter muita coisa aí esperando. Conta um pouquinho sobre você, um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre, se você quiser falar sobre o livro um pouquinho também, que você falou nele. então, nossa, é um prazer estar aqui hoje, né? Como o Rafael falou, sou a Ana Lucena, eu sou psicanalista clínica. Eu sempre falo que eu trabalho com florescimento humano, né? Eu sou uma pesquisadora dos benefícios da escrita. Eu acredito muito que a escrita ela é uma ferramenta que promove, inclusive, essa nossa percepção com relação aos hábitos, né? Que é o capítulo onde eu abordo, né, nesse livro, que ficou maravilhoso. É, tem várias coisas assim muito importantes aqui, como o Rafael mesmo falou, né? Foi um orgulho para mim poder participar. E aí, a gente hoje vai estar aqui falando sobre hábitos e comportamento, né? Eu estou muito honrada de poder fazer parte aqui desse bate-papo. Uhum. Apesar Mostra. das condições aí da internet, né? É um problema de internet. Mostra aí pro pessoal, só pra ver a capinha da sua fotinha, o que você fala. Dá uma prévia pra Ah, eles. aqui, oh, sim, com certeza. Tem até um marcador aqui já. O meu capítulo é, aqui, o capítulo 13, né? Onde eu falo sobre os hábitos, aqui a capinha maravilhosa. Então,
Exatamente. Ó, confesso que esse aí ficou mais bonito que o primeiro, viu? Mas os dois, assim, o conteúdo são maravilhosos. Inclusive, tem uma das autoras aqui, que é a Fernanda Cossa. Depois foi que a gente, numa conversa, falando sobre livro, ela me falou que também estava sendo coautora. Eu fiquei muito feliz dela estar participando, que é a Ah, Fernanda. você Fernanda. também conhece ela, no caso. E você conheceu depois, você ficou sabendo depois. Isso, eu fiquei sabendo por coincidência, eu fiquei sabendo depois. Que legal. É isso que acontece, né? A gente lança o negócio e depois que vai fazendo as pessoas se conectarem, descobre uma, outra chama a outra. Aí é uma coincidência isso daí. Você tá no livro, aí descobre que sua conhecida, amiga, também dava no mesmo. Interessante. E para você ver, conectando São Paulo aqui com Pernambuco. E ela também é daí, do Pernambuco? Olha, a Fernanda, não, ela é lá do sul. Do Eu Sul, não ó. me recordo bem qual é a cidade dela, mas é do sul. Então a gente consegue conectar mais coisas aí, né? Eu coloquei aqui o comentário, mas acho que não ficou fixado. Deixa eu fixá-lo aqui. O pessoal saber que a gente vai Fixado, falar né? sobre hábitos e comportamentos. Aí, agora tá. Ah, Apareceu aí, né? uhum. Isso. Então vamos lá, Lani. Sem muitas demoras, que a gente já deu uma pequena atrasada devido à internet maravilhosa que nos pregou uma peça aqui na minha casa. Vamos lá. Vamos falar primeiro sobre os hábitos mesmo, que já está aí no título. Isso, deu uma travada agora. Eu... Eu percebi que deu uma seguradinha legal mesmo. Vamos falar primeiro sobre os hábitos que já estão no título, aí a gente vai conectando eles, que eu sei que você vai falar um pouquinho sobre a parte emocional, que tem tudo a ver com o momento, né? Muita gente sofrendo com o lado emocional aí, tanto em casa Gostaria quanto também, fora. à medida que a gente for falando, se alguém quiser fazer alguma pergunta, quiser perguntar alguma coisa, se sintam à vontade. Aí fiquem à vontade para dar bastante coraçãozinho. Eu adoro ver os coraçõezinhos também. É meio que o combustível, né? Se parar de ter coração, aí também para de ter Para de ter conteúdo motivação. bom. É, eu fico meio desmotivada, mas tudo bem, vamos lá. Então, os nossos hábitos. Os hábitos, eles nos definem, na verdade, né? A nossa vida, ela tem um sentido de continuidade justamente por essa questão dos hábitos. E eles são adquiridos, né, lá na infância. Né? Tudo nosso, toda a nossa trajetória, a gente tem que voltar um pouquinho e ver um pouco sobre essa base, aonde a gente somos como umas esponjinhas, né? A gente vai principalmente através da imitação, né? A gente imita bastante os cuidadores, os pais, as pessoas do nosso convívio. Por isso que é muito importante o contexto familiar, ele ter uma estrutura, né, que possa proporcionar para que as crianças elas, elas cresçam em um ambiente saudável, cultivando esses bons hábitos, né? Porque muitas vezes, às vezes os pais querem impor um comportamento para os seus filhos, mas agem de uma maneira diferente. E aí a criança fica meio que, e aí? Qual é o caminho que eu vou seguir? E isso é muito importante, né? Esses hábitos, como, por exemplo, o hábito de sono. Tem famílias que têm um hábito que funciona mais tipo meio que noturno, por exemplo. Então, aquela criança que cresce em um ambiente, com certeza ela vai adquirir o mesmo ritmo daquele ambiente. O modo como falamos. Então, estamos muito propícios, né, a desenvolver os nossos hábitos de acordo com esse núcleo familiar. E, e os hábitos, eles funcionam, nós precisamos de ter um ganho para que esse hábito ele se estabeleça. Como, por exemplo, o ato de você tomar banho. O ato de tomar banho, ele simplesmente não é só um comando que você eu vou tomar banho e não,
é um processo, é uma série de pequenas demandas que você vai fazendo, até colocar, espalhar o sabonete, ligar o chuveiro, colocar o shampoo no cabelo. Então, uma série de comandos que nós vamos aprendendo, né? Então, todo hábito precisa de uma análise. Porém, a nossa mente, ela quer o quê? Ela quer desacelerar, né? Seria a palavra certa, né? A gente quer sempre economizar a nossa energia. Você já imaginou se nós tivéssemos que, a cada tarefa, pequena tarefa que fôssemos fazer, ficássemos o tempo inteiro analisando aquilo, avaliando aquilo? Então, os hábitos, eles surgem à medida que nós vamos repetindo, repetindo, repetindo. E aí essas atividades vão se juntando, um amontoado de pequenas atividades. Isso vai sendo internalizado pela nossa mente. E aí entramos no piloto automático, né? Então, tem hábitos que a gente vai começando a fazer que nem percebemos, né? Isso tudo vai estar no inconsciente. Então, analisar se um hábito é bom ou ruim é uma tarefa, muitas vezes, difícil, é um desafio, porque normalmente atrás de um hábito tem uma emoção. E sempre essa emoção é em busca de uma recompensa, né? E normalmente a gente fica esperando daquela recompensa algo que nos proporcione prazer ou então um tipo de alívio, né? Porque tem muito a ver com a necessidade desses sentimentos que são manifestados, né, através das emoções. Então, para que a gente não fique o tempo todo analisando e gastando, drenando essa energia, entramos nesse piloto automático e aí é onde tudo acontece. E aí a gente acaba se Lani, perdendo entre os eu hábitos costumo falar para as bons pessoas, e ruins. é engraçado a gente falar sobre ela. Eu costumo falar, você pensa para acordar, ir no banheiro, para escovar os dentes? Você não pensa, você faz isso automaticamente, né? O pessoal conecta mais essa questão. Aí você começou a falar do banho, eu falei, meu, não tinha pensado para falar dessa parte. Mas realmente, existe um formato que a gente inicia e termina de tomar banho igual todos os dias. Então, é a denominação dos nossos hábitos, né? Por algum motivo, você tem que fazer o processo sempre igualzinho. Se você mudar, você vai dar uma bugada na cabeça aí, você vai falar, eita, tá faltando alguma coisa aqui. E aí a gente sempre está à espera desse benefício e a mente e o cérebro, ele sempre precisa poupar esses esforços, né? Por isso que imagina você, eu imagino a nossa mente como grandes avenidas, né? As grandes avenidas. Por exemplo, a primeira vez que eu fui voar, né? Fui de avião para algum lugar. Eu fiquei assim muito nervosa, né? Porque viajar sozinha de avião tinha um certo receio. E aí eu sabia que tinha todo um passo a passo, desde despachar a bagagem, enfim, medo de errar alguma coisa, de dar errado, enfim, são várias coisas. E aí, logicamente, a minha energia mental ficou voltada para esse momento. E nossa, quando eu cheguei no destino final, eu estava super, super cansada. Porque eu tinha me preocupado muito com a viagem, como que as coisas iriam acontecer, além do estresse, da incerteza de como seria estar, de fato, voando, né? Eu gerei uma grande expectativa. Então, isso gera uma energia muito grande. Então, à medida que eu passei a viajar várias vezes, e hoje eu já sei de qual é salteado, o que eu preciso fazer, e aí a gente vai fazendo melhorias muitas vezes para que isso se torne algo mais prático, né? Isso são coisas assim, para melhorar o nosso dia a dia. Como, por exemplo, hoje eu já viajo com menos bagagem, porque a partir das experiências que eu tive de outras viagens, eu vi que seria interessante. Só que nos hábitos do nosso dia a dia, né, diferente de uma viagem, é claro,
esses hábitos, eles são inconscientes, né? Então, Uhum. às vezes os hábitos, digamos, um exemplo prático, né? Uma pessoa que ela tenha uma tolerância muito pouca a lidar com frustrações. E aí, quando ela se depara com uma frustração, ela tem uma certa tendência a exagerar na alimentação, né? E aí ela vai gerar, de repente ela vai desencadear um processo aonde ela não vai ter uma boa relação com a comida e depois isso vai acarretar uma série de dificuldades. E é uma coisa que agora na pandemia as pessoas elas estão sofrendo na pele, porque as pessoas elas estão pedindo mais fast food, comendo mais coisas inadequadas, né? Então aquilo que é mais prático, que é mais rápido. E eu falo isso porque a minha filha mesmo, de segunda a segunda, é raro o dia que ela fala assim, manhã, eu quero comer uma coisa diferente. Eu quero comer uma coisa diferente, gostosa. Eu falei, poxa, mas eu não vou, só porque nós estamos em pandemia, eu vou ficar pedindo comida no restaurante. Uma vez na semana, no sábado à tarde, no domingo, a gente pode comer uma comida diferente, porque até eu também quero, né? Mas não faz sentido todos os dias pedir comida diferente. Então, isso, se eu fosse atender esse desejo dela, iria se tornar um hábito, né? Por quê? Porque ela, por achar que está sentenciada ao isolamento, ela precisa e merece, para ficar bem, ela precisa comer algo diferente. E que esse algo diferente a gente sabe que não é uma alimentação saudável, porque são frituras, ou então são massas, ou então doces. Então, a gente precisa estar de olho nessa questão da emoção que tem por trás daquele hábito, né? Seria basicamente isso. E é engraçado, assim, de uma certa forma, né? Mas de certa, ó, ela tá presa, ela tá ali numa situação, meu, tô isolada aqui, não tem o que eu fazer, não consigo ter minha rotina, e ela quer ganhar algo através do fast food, da comida diferente. Então ela tá se recompensando. E assim, eu me incluo nisso, tá? Eu tenho comido bastante coisa que não seria ideal, sabe? Minha mãe, quem me conhece aí de perto sabe que minha mãe faz bolo aí que compete com a Sodier. Então, na verdade, eu falo que é até melhor. Ou seja, toda semana tem bolo aqui em casa. Um pouquinho antes de começar a live, ali tinha um de goiabada lá, não sei se é de fubá com goiabada, e outro de milho. Então, assim, comer coisa assim, tem direto. A pessoa fala, nossa, mas você ainda é magro. Eu falo, meu, sou, mas você não sabe como que é uma luta. É uma luta diária. Se eu ficasse atrás disso, ia ser complicado. Ó, o Kleber deu boa noite, Kleber. O Kleber passou um tempo aqui em casa e ele viu. Ele sentiu na pele. É ganhar uns quilinhos fácil. Entendeu? Mas assim, se você ficar nessa de se recompensar, sempre buscar algo diferente, é um dos comportamentos que eu vou comentar mais pra frente, tá? Vou linkar isso daí que vai fazer total sentido. Mas assim, é um hábito que vem interagindo com essa quarentena. É meio que aquela história dos nosso cérebro, ele trabalha ou na dor ou no prazer. Aí você tá fugindo da dor e indo para um prazer maior. O que é a dor? Ficar isolado, ficar em confinamento. Quer queira, quer não, ninguém gosta disso. Ontem eu tava conversando com uma amiga minha, ela, e aí, o que você tá fazendo? Vamos fugir dessa quarentena? Eu falei, já fugi sexta-feira, fui na casa dos amigos. Eu falei, mas assim, não tem muito lugar pra você ir, não tem o que fazer. Ou você vai em pessoas que você tá ali próximas, que é o que eu tô fazendo, né? Pessoas que tá sempre junto aí, a gente tem batido papo, só sai da casa dela pra mim, da minha pra dela, e mais nada. Agora começou a abrir algumas coisas aqui, não sei como que tá aí no Nordeste, mas ontem liberou academia, cinema, teatro, começou a liberar ontem. Algumas coisas já estavam liberadas. Aqui eu tô no ABC, que é a zona metropolitana de São Paulo. Aqui tá na parte amarela, já vai fazer um mês. Então, tá quase estável. Aí eu não sei como que tá nessa parte aí do Nordeste, eu acompanhei poucas as notícias. Você chegou a me ouvir que ficou conectando?
ouvi, mas eu te ouvi sim. E Então perfeitamente. é interessante pensar sobre essa questão do retorno, né, da adaptação, porque eu sei que a gente não vai voltar à nossa normalidade, aquela normalidade considerada antes da pandemia, né? Nós vamos precisar, né, readaptar, aceitar essa realidade e procurar seguir, né? Mas eu fico imaginando os pais nesse momento, né, com as crianças em casa, porque antes a gente já tinha esse olhar onde esses estados de tristeza, né? Porque nós estamos vivendo uma geração onde tudo é pronto, é tudo pronto. Uhum. Então, ele muitas vezes ele não valoriza determinadas coisas, justamente porque os pais às vezes estão mais ausentes, né? Por conta do ritmo. E aí, às vezes, uma forma de recompensar isso é justamente dando essa sustentabilidade, ou com presentes, ou com coisas que para tentar preencher esse vazio que eles não conseguem preencher. E aí os filhos cada vez querem mais, né? Sempre querem mais. Eu fico imaginando nesse momento da pandemia como fazer essas adaptações, porque os pais eles têm que antes, se era difícil para uma criança ou um adolescente estar em sala de aula, por exemplo, os professores ali procurando manter a atenção deles, manter um certo equilíbrio, né? E hoje nós estamos submetidos a uma modalidade que é nova tanto para os professores e também é nova para os alunos, para os pais, né? Então, imagina como que fica esses hábitos, né? Essa rotina, os pais terem que dar esse suporte. Então, envolve toda essa questão, né? A questão alimentar, a questão de horários para acordar, horário para dormir, o uso da tecnologia. Às vezes o filho fica triste, crianças com melancolia, né? Tão novas, porque não conseguem ter uma... Então, os pais têm que dar esse suporte para que haja mais criatividade, e aí tem que gastar energia e tempo mesmo, tem que desconstruir isso que antes da pandemia, muitas vezes um presente acabava preenchendo isso, mas agora não, tem que ser com ações mesmo, tem que gastar tempo ali para tentar manter esse equilíbrio, né, nesse momento. Exatamente. E eu já falei isso, e só para você entender, o pessoal aí, se quiser, comente também. Mas eu entendo que a gente evoluiu em 3 meses, em 90 dias, o que deveria acontecer naturalmente de 5 a 10 anos. Obrigatoriamente, meio que foi assim. Todo mundo se viu contra a parede, eu preciso mudar totalmente meus hábitos. Eu preciso mudar totalmente minha rotina. Minha vida é totalmente diferente agora. Tudo que eu fazia num tal lugar eu não posso ir. Tá tudo fechado, eu tenho que fazer em casa. Tenho que voltar lá no passado, quando todo mundo fazia as coisas em casa. Sim. Isso há milhares de anos atrás, entendeu? Então a gente chegou num limite da tecnologia ali que o que era esperado para os próximos 5 anos está acontecendo exatamente hoje. Está todo mundo nisso. Quem esperava em pleno 2020, você está numa faculdade online, seus filhos estão estudando online, está tendo prova online, não pode ir na escola. Quem esperava isso? O home office era uma tendência. Eu hoje mesmo estava estudando sobre isso. O Brasil tinha uma média de 19% de pessoas já trabalhando home office. E aumentou para 37,9% nessa pandemia. E a tendência é permanecer esse número, que não vai cair. A tendência é isso. Que é uma economia de gastos enorme para as empresas, né? Não tem vale transporte, não precisa pagar um monte de coisa, fica mais barato, as taxas que hoje de contratação, quem é empresário sabe como que é duro lidar com isso no Brasil. Tudo que diminui um pouquinho, melhora para todo mundo. Então tem esse. Para mim, o que vale mais entre um transporte e outro é a economia de tempo.
Por aqui tem pessoas que demoram uma média de 2 horas para ir e 2 horas para voltar do trabalho. São 4 horas perdidas, entendeu? Isso. Eu Então já. vamos falar que. Deixa eu só complementar rapidinho. Se a gente falar que ela descanse 30 minutos a mais, sobra 3 horas e meia para ela investir em conhecimento, investir na saúde dela, investir na família dela, no relacionamento. É um tempo considerável, entendeu? Pode falar. Então, eu estava vendo uma matéria hoje, né, que, por exemplo, aí em São Paulo, né, os restaurantes, né, que vão abrir, e as pessoas, né, os empresários, muito temerosos, né, dessa reabertura, porque estão totalmente perdidos com relação à demanda, né, e me parece que tem um horário estipulado para funcionar, e tem aqueles restaurantes que, por acaso, o fluxo maior seria em um horário que não é permitido com essa reabertura. Então, talvez não valha a pena recontratar os funcionários ou ter que comprar os alimentos, né, os materiais, enfim. Assim, é um momento muito delicado, né, para todo mundo, fazer essa readaptação sem termos grandes perdas, né? Realmente é bem preocupante, mas eu acredito que a gente precisa pensar positivo e continuar remando aí e Sim. acreditar que tudo vai dar certo, né? Ó, isso que você falou, eu trabalho com consultorias também. Eu precisei da sexta para o sábado fazer 2 planejamentos diferentes. Eu pensei uma coisa na sexta, porque lançou que iria reabrir a partir da fase amarela. Beleza. Só que não deram data. No sábado de manhã, 24 horas depois, eles falaram que abriram na próxima segunda. Ontem. Então, ó, a gente fez um planejamento. Aí, beleza. Uma dessas que eu tive que trabalhar em cima, ele se enquadra na academia, mas não é academia. Estúdio de Pilates. E é horário marcado. A gente fez um planejamento, ó, vamos adaptar, dar um espaçamento. Ele trabalhava hora por hora. Vamos dar um espaçamento de 30 minutos a cada hora. Beleza, ficou flexível, teve um tempo para limpar tudo. Que o decreto sai? Decreto você não tem como. Se você não cumprir o decreto, a vigilância aparecer, você toma a multa e pode fechar. O o decreto fala? Tem que trabalhar ou das 6 ao meio-dia ou das 17 às 23, direto. Aí você fala, você vai trabalhar 6 horas seguidas, você não pode parar nem nada para limpar. Não era melhor ter a flexibilidade, horário marcado, ia colocar uma quantidade exata de pessoas? Mas não, eles fazem um negócio tudo, vou falar o termo certo aqui, não sei como que fala aí, mas tudo às coxas, sabe? Tudo de qualquer jeito, traduzindo, eita, derrubando o celular aqui. E aí todo mundo tem que correr e se adaptar, então já passa uma mudança de hábito desesperada. Em 2 dias você tem que mudar tudo que você estava planejando. Entendeu? Tá me ouvindo ainda? Estou te ouvindo, sim. Então, é um grande desafio, né? E assim, voltando para essa questão dos hábitos, né? O nosso cérebro, ele não sabe diferenciar o que é um hábito bom e o que é um hábito ruim. E aí a gente sai. Então, como fazer, né? O que precisa ser feito para que a gente consiga separar o joio do trigo, basicamente, né? Mais ou menos isso. Um recurso que eu utilizo, né, bastante são os mapas mentais, ou então espécies de fluxogramas, né? Aonde você vai poder utilizar a escrita, né? Que eu sempre recomendo a escrita, eu acho assim, a escrita uma ferramenta importantíssima, porque é através da escrita onde a gente consegue tirar um pouco da nossa subjetividade, né? Os nossos pensamentos, essa nuvem que vamos levando para todos os lugares, um emaranhado de pensamentos, onde a gente não para, né, de ficar idealizando. Somos pessoas muito barulhentas, imaginativas, e muitas vezes a nossa mente ela fica em todos os lugares, menos no presente, né?
e nunca, por exemplo, vai para uma reunião da escola do seu filho, do seu trabalho, e aí quando você se dá conta, só o seu corpo está lá, mas a sua mente está vagando nos problemas, nas preocupações. Então, como domar isso, né? Já que são partes assim tão inconscientes da nossa mente. A escrita, ela tem também essa função, né? Além dela ela ser benéfica, ser terapêutica, ela tem essa função de colocar ordem, né, nesse caos. E uma função justamente de você poder organizar. Então, se você, por acaso, não consegue estruturar um mapa mental, digamos, de um hábito, você tem um hábito, digamos, de comer doce, você é um chocolatra, come muito chocolate, e aquilo, no momento que você está comendo chocolate, é maravilhoso, te traz uma sensação boa, enfim, o próprio chocolate, ele acaba gerando essa sensação de bem-estar, né, de felicidade. Porém, a quantidade de chocolate é que não vai ser tão saudável. E aí, a sua mente ela não vai parar para analisar isso. Você simplesmente vai lá e faz. E o que você precisa fazer para trazer isso para a tua consciência? Porque isso é algo que está no seu piloto automático, com partes do seu inconsciente simplesmente ali agindo, né? Que são conteúdos inconscientes latentes, né? Trazer isso para o papel. E colocar no papel, né? Você se vê ali no centro, comendo chocolate. Por que você come chocolate? Né? Será que você tem essa capacidade de dar uma rebobinada e tentar relacionar o que desperta, qual é o gatilho mental que você tem para comer chocolate? E aí a gente vai, né, esmiuçar. Quais são os benefícios que o chocolate te traz? Né? Comer chocolate. E aí você vai relacionar. Ou seja, você já vai estar trabalhando com essa parte do seu consciente. E aí, em contrapartida, você também, da mesma forma que você fez isso para identificar o lado bom da coisa, então vamos ver quais são os prejuízos que você tem em comer chocolate, né? Então, por exemplo, para as meninas, né? O chocolate acaba aparecendo umas espinhas, ó, eu mesma estou com algumas espinhas aqui, mas certamente é por conta de alguns chocolates que eu comi, né? Eu não sou chocolatra, né? Mas e acontece isso com a minha pele, porque o chocolate ele é muito gorduroso, né? E aí nós não temos essa capacidade de analisar quais são os prejuízos, né? E de repente você pode até fazer uma ideia, mas a sua mente ela nunca vai se demorar muito ali analisando esse lado negativo. Você vai sempre. Outra coisa importante é que nós não. Por que a gente procrastina? Né? A gente procrastina muitas vezes algo, o início de uma tarefa, ou a ida para a academia, que muitas vezes fala, eu vou começar minha academia na segunda. E aí, enquanto estiver segunda, você vai empurrando com a barriga. Nós não temos essa capacidade de reconhecer os benefícios a longo prazo. Por quê? Porque nós somos imediatistas. Nós queremos aquela sensação boa agora. Eu não consigo me imaginar, né, tendo aqueles benefícios. Alguém está sugerindo aqui óleo ozonizando para a pele. Muito bom. Vou providenciar. Muito bom. Então, nós não desenvolvemos essa capacidade de pensar a longo prazo, de imaginar quais são os benefícios daqui a algum tempo. E aí, por isso, a gente quer sempre fazer, né? Naquele momento. Sim. Eu quero resolver o meu problema naquele momento. Então, quando você faz isso, de escrever, você pode ter uma outra percepção daquilo. Ou seja, você está ali vendo no papel e aí você pode analisar se aquilo é viável, né? Você modificar ou
deixar para trás, desapegar do hábito, enfim. E aí, gerar um novo hábito, talvez seja algo importante. Esse negócio de hábito, a gente fala que a maioria dos hábitos estão no inconsciente, né? A gente não tem aquele poder de ação sobre ele. Quando a gente percebe, algumas pessoas percebem, né? Tem gente que nem percebe. Já fez, já passou, já foi. E quando você coloca no papel, e o legal é você colocar no papel num lugar onde você consegue ver pelo menos 2 a 3 vezes por dia. Porque aquele negócio vai te incomodar e vai começar a doer. E é o que eu falei lá no início. Se doer, você vai fugir pro prazer. Seu cérebro é programado para isso desde quando você foi criado. Entendeu? Todos os seres humanos fazem isso. Se doer, você vai querer ir pro prazer. O que é o prazer? Mudar aquele hábito que hoje faz mal para você. Só que você tem que entender que ele faz mal, é o que você disse. A gente faz um hábito ruim achando que é bom. Comer chocolate é uma delícia. Se eu tivesse aqui 1 quilo de chocolate, eu comia fácil. É uma delícia isso? Exato. E quando você põe no papel e que você vê aquilo, você se depara com a realidade, é como se o efeito colateral negativo, ele acaba neutralizando o efeito benéfico positivo. Então, talvez seja importante eu pensar se eu deva diminuir o hábito. Outra coisa que eu recomendo também, você nunca deve simplesmente cortar de uma vez, sabe? Bom, se eu gosto de chocolate, eu vou continuar comendo chocolate, mas eu vou diminuir. E eu vou, à medida que eu vou experimentando esses benefícios, né? Eu vou me adaptando e daí eu vou ter essa capacidade, né? De poder instituir o hábito melhor e então eliminar ele. Exatamente. Eu não sei se você tem conhecimento da parte nutricional, né, de nutricionista, se alguém já passou, mas alguns defendem aquele negócio. Você pode comer de tudo desde que você coma um pouquinho. Se você tem que ter a noção de quanto você tem que comer. Eu sou a favor, eu também defendo isso, porque faz muito sentido. Se você corta, é assim, vamos falar, a pessoa que é fumante que é mais fácil entender. A pessoa que é fumante, ela não consegue parar de uma hora para outra de fumar. Ela precisa desmamar, fazer aquele momento de abstinência e aos pouquinhos cortando. Então ela vai chegar no momento que ela consegue tirar totalmente. Então se a gente tem o hábito de ser chocolatras, eu confesso que eu sou chocolatra, sabe? Não tem como. Aqui em casa não... é difícil. As barrinhas de chocolate aqui é tudo de 1 quilo para cima. Mas aí o que acontece? Você tem que comer um pouquinho. Aí no dia seguinte você come um pouquinho. Se você comia, vamos falar, se você comia 500 gramas, 1 quilo que acontece disso, já cheguei a fazer isso, vamos passar para 800 gramas, vamos passar para metade disso, e aos pouquinhos você vai se desmamando dessa questão. Exato. Outra coisa também que é importante, nós temos resistências, né? E também adotando a mesma coisa da escrita, né? Do hábito de escrever. Quando você tem resistência a um hábito novo, a gente sabe que para andarmos, nós precisamos... O ser humano, ele é insistente, persistente, né? Já pensou se você... Lá quando você estava começando a dar os seus primeiros passos, nas primeiras quedas, você desistisse de andar? Muita gente não ia andar, né? Mas a gente foi persistente, levantamos e daí a gente desenvolveu o andar, né? Até conseguir correr, por exemplo. Então, quando nos deparamos com essas resistências, põe também no papel por que eu não consigo fazer isso, sabe? Vamos ver, vamos analisar essa ida para a academia. Porque o hábito, ele só é instituído se a gente conseguir encontrar prazer nele. A gente precisa ter essa sensação de prazer, sentir esse benefício para que ele dê certo, né? Então, se é uma resistência a fazer caminhada, eu começo a caminhar e eu me desmotivo. Então, vamos procurar outra forma de fazer essa caminhada. De repente, fazer a caminhada convidando um amigo, uma amiga, de repente ouvindo música, de repente comprando uma malha
para te ajudar aí, por exemplo, na autoestima, enfim. Mas assim, vai adicionando coisas que possa despertar em você essa vontade, né? E aí a gente precisa o quê? Repetir, repetir e repetir. Um hábito, ele não é... Algumas pessoas falam sobre um estudo de que a gente precisa de 21 dias para instituir o hábito. E assim, eu discordo disso, porque eu acredito que os hábitos, eles são em menores e maiores intensidades, né? Tem hábitos pequenos e hábitos maiores. E para Sim. cada pessoa há uma necessidade, né? Essa coisa de você ter que precisar dormir 8 horas por dia, também eu acredito que não funciona, porque cada organismo é único. A minha necessidade de sono, eu posso dormir 6 horas e eu acordar bem disposta, sem nenhum problema. Já tem pessoas que vão precisar de 10 horas de sono, por exemplo, né? Então, analisar o que te paralisa para que você comece, de repente, fazer caminhada, para que você comece, de repente, diminuir o consumo de coisas que você sabe que não te fazem bem, sabe? Fazer essas reflexões, o porquê dessa resistência e tentar ser persistente naquilo, né? Não desistir facilmente logo de cara nos primeiros percalços que vão aparecendo. Exatamente. Ó, você falou uma coisa, assim, um dos livros que são mais conceituados no Brasil e no mundo é O Poder do Hábito. E ele fala exatamente que o hábito se constrói ou se muda de 30 a 90 dias. Mas é o que você falou, já aconteceu comigo e já aconteceu em alguns atendimentos meus. Eu conheço pessoas que mudaram de hábito em menos de 7 dias. Tá? Exato. Então fala, mas por que o livro é conceituado? Tem um monte de relatório científico lá, fala 30, 90 dias, mas em 7 dias mudou? É o que você falou, às vezes vai de pessoa para pessoa. Eu começo a linkar aí a parte dos perfis comportamentais. Exatamente essas pessoas que eu sei que fizeram isso, são pessoas com um perfil mais ativo, mais dispostas a correr risco, mais dispostas a mudanças. Então, que são a pessoa que é executora, no caso estou falando de duas pessoas que são executoras, uma é executora comunicadora, que são os dois perfis de energia alta. E, coincidentemente, o Brasil, hoje, ele tem a maior parte dele, são pessoas comunicadoras. São pessoas que gostam de relacionamento, gostam de estar junto, de fazer festinha, de conversar à vontade, chega na fila do pão e faz amizade, é esse tipo de pessoa, entendeu? Mas o que acontece? Essas pessoas, ao mesmo tempo, elas podem mudar rapidamente e vai muito da disposição, da vontade, do que ela quer. É aquele negócio lá que você falou do hábito de lá, você não sabe se é bom ou se é ruim. Mas você nunca vai conseguir descobrir se você não colocar no papel, se você não começar a fazer alguma coisa em prol dele, né? Exato. Você vai lá no que você falou do banho, pode falar. Deu uma Pode falar. agora. Sempre nessas avaliações, por exemplo, se eu coloquei no papel e eu identifiquei uma resistência, por exemplo, eu não vou à academia porque depois do trabalho eu estou, sei lá, eu me sinto cansada, não me sinto tão motivada para, sei lá, malhar, né? Então, e aí você vai vendo quais são as objeções, né? Então, ou então, por exemplo, eu não vou na academia porque é o horário que as mulheres, né, gostam de ficar mais à vontade. Aí é o horário que mais tem homens depois do trabalho. Então, o cérebro, às vezes, ele vai enviando comandos para você, onde essas objeções elas vão brotando, né? Eu sempre gosto desse exemplo. Eu adoro escrever, amo, é uma prática diária. Mas aquela escrita acadêmica, aquela escrita, sabe, para fazer um TCC, enfim, é uma coisa mais engessada para mim, é cheio de métodos, então aquilo me cansa e eu tenho uma certa resistência para isso. Então, quando chega o momento de concluir um curso, para mim é o maior desafio. E eu sei que tem pessoas que amam fazer. Lani, eu li esses dias num post, eu não sei se foi Facebook, Instagram, né? Mas assim,
O brasileiro sai formado em ABNT, mas não sabe falar português. Entendeu? Sabe todas as regras de fazer o TCC, de fazer a parte escrita ali, de fazer uma atividade, mas não sabe falar português. Olha, já E isso realmente faz sentido, né? Muita verdade, porque a ABNT, de certa forma, ela engessou muito. Eu vejo que tem muita frescura. Eu, na engenharia, eu tive 2 semestres com aulas de português e aulas de TCC. Você fala, meu, qual que é a necessidade? Entendeu? E o que precisa mesmo é saber falar bem, ou pelo menos falar o mínimo que é o português, né? Você não precisa saber falar outra língua, mas falar a sua, pelo menos. Ou a pessoa conjuga uns verbos inexistentes aí, inventa umas palavras. Não sei, é uma tendência. A gente vive numa cultura assim, mas pelo menos buscar. Eu busco falar certo, eu busco melhorar cada vez mais. Erro? Claro que eu erro, né? Eu tô disposto a errar. Quando a gente tá aqui ao vivo, principalmente. Então, Rafael, eu tenho essa resistência a esse tipo de escrita. E aí, o que que aconteceu? Que eu passei a observar. Sempre que eu sentava para procurar me concentrar ali e fazer o trabalho, né? Eu tinha vontade de ir ao banheiro, eu tinha fome, sabe? Por acaso o telefone tocava, minha campainha tocava, eu tinha que atender. E aí assim, eu dava graças a Deus quando acontecia qualquer coisa errada para que eu não fizesse aquilo naquele momento. Então, isso é a procrastinação. E o nosso cérebro, ele é tão gigantesco assim, é tão magnífico que ele consegue enviar sinais para o nosso corpo para tentar nos tirar, nos socorrer daquele momento ali, porque ele quer guardar sua energia. Então, sabe? E o que eu descobri? O que eu precisei fazer, né? Eu precisei dar uma arrumada no meu ambiente, né? Por exemplo, eu gosto de criar um local de escrita para mim, colocar uma coisa mais agradável. Eu gosto de comprar vários tipos de coisinhas de papelaria, eu gosto de, sabe, fazer uma decoração diferente, criar um ambiente mais agradável possível. E aí, assim, procurar me focar naquilo para tentar fazer. E aí deu certo. Mas muitas vezes, pelo fato de não gostar da atividade, é muito comum a gente começar a ter essas sensações até mesmo físicas, né? Para poder. Eu vi que algumas pessoas estão aí falando. Comentando. A Letícia comentou ali que o TCC tem 4 formas. 4 formas de fazer TCC. Ah, tá. Pois é, eu estou com duas pós-graduação para concluir agora, no meio do ano, e eu já estou pensando, né? Mas eu acredito que eu vou conseguir. Então, é importante a gente observar o que que acontece na hora que a gente está procrastinando, para descobrir formas de quebrar essas objeções, né? Eu falo assim que nem sempre a gente precisa fazer um modismo, né? Ah, eu faço o que eu amo. As pessoas postam muito aí, né? Ah, eu faço o que eu amo. E isso, assim, é meio que, sabe, é uma inverdade. Não, a gente não tem que fazer só o que a gente ama, não. A gente também, nós precisamos fazer atividades que a gente não ama. Mas a gente precisa amar o aprendizado, o fazer, e não exatamente a atividade, mas a experiência, né? Então, aprender a valorizar. Se eu estou nesse momento agora e eu preciso fazer determinada coisa, então eu vou encontrar prazer nisso. E também, se muitas vezes a gente acaba carregando fardos, né? A gente vai enchendo a nossa mochila com várias coisas, isso acaba ocupando a nossa memória de trabalho, porque eu estou preocupada com aquela parte do copo que não está vazia, que são, digamos que você tem 10 tarefas no seu dia para fazer, e aí você consegue fazer 6, 4 você não consegue. A sua mente vai te levar para que lado? Você vai celebrar as 6 que você fez e ficar feliz, ou você normalmente vai ficar chateado porque não conseguiu fazer as 4? Então, a gente normalmente temos uma tendência
a ficarmos presos nessa parte que falta, naquilo que nós não conseguimos dar conta. Por quê? A gente entende que aquilo que nós fizemos era de fato o que a gente precisava fazer. Então, muitas vezes a gente não celebra muito o que a gente consegue. E o que eu oriento? Tem coisas que são pesos. Sabe aquelas pessoas que ficam fazendo, eu imagino que nessa pandemia tem pessoas penduradas em vários cursos aí, e agora muitos não são pagos, e aí você entra, vai, se cadastra e você não consegue fazer. Incrível que tem pessoas que pagam e não fazem. Então, tem coisas que vale a pena você pensar e desapegar. Bom, mesmo que eu paguei, sabe? Eu paguei R$ 2.000 naquele curso e eu tenho que terminar. Não, você não tem que terminar. Você já deu o seu dinheiro, entendeu? Muitas vezes, para que eu me sinta menos culpada, às vezes algo que eu investi, eu penso assim, não, eu fiz uma doação. E aí eu me sinto melhor e eu consigo desapegar daquilo. A minha mente não vai ficar presa naquilo, entendeu? Eu não vou sentir aquela sensação de que eu estou perdendo algo. Não, eu fiz o que eu tinha que fazer. Se eu não conseguir concluir, é porque eu não consegui concluir, está tudo bem com isso. E eu vou viver minha vida normal. Então, desapegar de coisas que a gente precisar avaliar se realmente são importantes, sabe? Faz uma diferença. Esvaziar, esvaziar, esvaziar. Então, a pandemia, esse momento agora, é um momento ideal para as pessoas elas repensarem o seu dia, entendeu? Para saber o que de fato preenche, o que é interessante manter ou não, entendeu? São métodos também. Exatamente. Lani, eu sempre falo para as pessoas, e eu gosto de frisar isso, o Rafael de 4 anos atrás desistia de quase tudo que ele começava, tá? O Rafael de hoje, se ele tem um objetivo, ele tem um ponto onde ele quer chegar, ele vai alcançar. É assim e pronto. Assim, você falou de cursos e tal. Eu finalizei um curso ontem à noite, que eu tô aí desde que começou a quarentena. Eu ia fazer ele presencial, aí acabou entrando na quarentena, venderam ele online em preço 7 vezes mais baixo. Falei, bacana. Mas pensa, eu acho que não chega a 10% de coisas novas que eu aprendi nesse curso. Mas eu queria ter o certificado. Então, meu objetivo era ter o certificado. Mas como que foi tediante eu ficar ali ouvindo? Falar, isso aqui eu dou aula. Tá, isso aqui eu faço todo dia. Isso aqui eu sei decor. E era tudo isso. Isso aqui é legal, eu aprendi, mas não tem função para mim. Foi tudo isso. Mas pensa, eu tenho o hábito eu comecei e eu vou finalizar. Isso é um hábito que eu criei hoje. Mas só que no passado, eu já desisti de faculdade, faltando um ano para terminar de minha engenharia. Você vê, uma engenharia, eu parei. Assim, hoje eu falo, foi uma das melhores decisões que eu tomei. Sim, foi. Se eu tivesse continuado, eu não estaria fazendo o que eu estou fazendo hoje. Eu não seria autor de um livro, não teria te conhecido, não teria aí várias pessoas ao Brasil que eu tenho um carinho danado, que são parceiros aí trabalhando na mesma parte, como amigos. Não teria nada disso. Então, assim, hábitos levam a ações e essas ações podem ser grandiosas ou não. É uma questão de escolha. E o que você está falando desde o início aí de pegar, olhar o hábito, a gente não entende se é um bom ou se é um hábito ruim, é extremamente importante a gente começar a definir isso de imediato. Não é para amanhã, não é para depois. Se a gente fala da academia, segunda eu começo, segunda eu começo, segunda eu começo. Quantas segundas-feiras tem no ano? Não, milhares não, várias. Tem muitas segundas-feiras no ano. Então, se a gente pegar aí para falar, segunda eu começo, não é segunda você começa. Coloca a data exata, o horário para você começar, anota no papel e coloca ali aonde você vai ver, no mínimo 5 vezes por dia. Vamos ver se você não vai começar. Eu duvido que quem fazer isso não vai começar, porque o inconsciente dela vai ficar ali, ó. Você tem que mudar esse hábito. Olha, se você não ir, seu corpo tá ruim.
nossa, você tá sem condicionamento físico, você precisa ir lá para melhorar, e você vai começar a ter mais ânimo, você vai dormir melhor, você vai se sentir bem, você vai viver uma vida melhor. Aí você começa a mudar todas essas chavinhas. E não é igual o pessoal vende, 7 dias para você mudar a sua vida, transformar. Um final de semana você vai mudar a sua vida. Sim, algumas pessoas podem acontecer isso. Mas a verdade bendita é trabalho. É Exatamente. é o que a gente precisa, é trabalho diário, assim. Tem gente que fala que 21 É, dias muda um hábito, mas se você não praticar por 21 dias, você não vai mudar nunca. exatamente, Rafael. Tem que ter uma sensibilidade, né, para distinguir, né, quais são as coisas que realmente preenchem a gente, né, o que, que realmente é importante, o que, que a gente pode realmente desapegar, enfim, tem que tentar se projetar, né, tentar vislumbrar o futuro. Eu também trabalho muito com aquele vision board, né, que você parte ou na porta do seu guarda-roupa, do seu armário, aonde você coloca os teus sonhos ali, o que que você, os teus objetivos, né? Então, por exemplo, as minhas agendas, né? Sempre que eu pego uma agenda nova, eu vou lá para o último dia e aí eu coloco tudo aquilo que eu quero conquistar no ano. E normalmente eu estou ali sempre dando uma olhada e quando eu posso eu coloco também lá, deixo no local onde eu fique vendo, estando ali em contato, para que eu tenha sempre essa capacidade de estar visualizando lá na frente, né? Nós temos uma capacidade de cocriação, nós somos co-criadores. Então, não basta só essa questão de você desejar e sonhar, né? Você tem que aprender também a esmiuçar suas metas, né? Pegar uma meta grande, tentar ir reduzindo, compartimentando ela durante aquele período que você quer alcançar, né? Para transformar ela em pequenas ações onde se encaixe com a tua realidade, né? E aí você precisa colocar pequenas ações em prática para que aquele objetivo ele seja alcançado, né? E você falou, Lani, pessoal aí, se tiver atento, vai lembrar. Você falou que de 10 ações, a pessoa fez 6, ela vai pensar o quê? Poxa, eu não consegui fazer aquelas 4. Nossa, como eu sou ruim, sou péssimo, não sei o quê. Um hábito que é muito importante é de agradecer, de comemorar. Assim, você tem 10 ações para fazer num dia, você é uma pessoa extremamente procrastinadora. Tudo que você faz, você desiste no meio do caminho. De 10 ações, você concluiu uma, pô, comemora. Comemora como se fosse o gol da Copa do Mundo para ganhar o título. Grita, é hexa, alguma coisa assim, mas comemora esse nível. Porque é um grande passo para uma pessoa que não faz nada. É um grande passo para quem se vê nessa situação de segunda eu começo, depois eu faço, amanhã eu vejo, depois eu vejo, semana que vem a gente combina, um negócio está acontecendo muito aí. Depois da quarentena a gente vai combinar de sair, não sei o quê. Meu, quantas pessoas já não falaram que vai combinar de sair e não vão sair? Me fala. Exatamente. E antes que o Instagram ele nos A gente já derrube, tá, acho você que estava faltam uns dizendo para 4 finalizar minutos. mais. Quantos? Não, eu acho que faltam uns 4 minutos. Se eu não me engano, a gente começou, era 7h38. Eu fiz uma enquete perguntando o que, que as pessoas queriam que eu falasse mais sobre hábitos aqui, e eu deixei uns tópicos aqui. A maioria das pessoas pediram para falar sobre como dormir melhor. Ó, na verdade, você tem um Aí, se minuto nós para falar tivéssemos isso. tempo, Vamos fazer o eu seguinte, a gente gostaria de. marca para a semana que vem a gente fala sobre isso, sobre sono, que é um assunto super interessante. Quem Oi, topa não. isso, Quem topa aí? Semana que vem a gente marca e fala sobre sono, específico sobre sono. Pronto, pode ser. Então vamos deixar no suspense. Exatamente. O pessoal dá um Coração, ok aí, que manda um coração. joinha aí pra gente fazer isso semana que vem, a gente marca. Já deixa agendado pra semana que vem. A gente só passa o dia certinho o horário. Então a gente pode combinar, sim, na próxima semana Sim. falar sobre hábitos de sono.
Exatamente, ó, falta menos de 20 segundos. Eu quero agradecer quem ficou aí. Lani, foi um prazer fazer essa live com você. Lembrando que a gente está aqui, ó, conheci a Lani através dessa capinha aqui linda, maravilhosa. Tem um trabalho incrível, sigam também. Muito obrigado, viu? Foi um prazer imenso. Eu que agradeço, Rafael. Gratidão aí a todos que estiveram presentes aqui.